Graça e paz, igreja. Uma boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos juntos celebrar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por Tuas misericórdias, por tudo, Senhor, que Tens feito em nossas vidas, Pai. Celebramos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso para nós. Que possamos, Senhor, nessa noite aprender mais de Ti e Te adorar, Senhor, e Te exaltar por tudo que Tu és. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Senhor, pelo Teu imenso amor, manifesta Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus, Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta Teu perdão e poder, assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127 para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor,
uma recompensa que ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Amém. Amém. Paz, querida igreja, temos uma mensagem a dizer para você. Descanse no Senhor. Telzinho, Meire, Jefferson, Zezinho, Laninha, cada um com seus problemas, ou outras pessoas com seus anseios, seus desejos. Uma coisa que temos a dizer é: descanse no Senhor. Porque tudo vai acontecer no momento e na hora que Deus quiser. Somente quando Deus quiser. Faça seus planos, tenhamos nossos anseios, mas descansemos em Deus, porque Ele cuida de nós. Adoremos ao Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o meu posso acalmar. E eu sei o tempo certo na vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu
Gostaríamos, irmãos, agora de fazer um momento de oração e intercessão. Há tantos motivos para a gente pedir ao Senhor, não é? Ainda estamos no isolamento social, vivendo aí a pandemia, coronavírus, e ainda os hospitais estão superlotados, não é? Não podemos ainda estar livremente nas ruas trabalhando, as empresas estão fechadas ainda, as lojas. Então, vamos pedir a Deus que esse momento passe rápido, né? Que a gente possa voltar para glorificar o Senhor e as nossas atividades normais. Pedir a Deus que o Senhor nos livre desse vírus, né? Também ainda vamos orar e interceder pelas famílias que perderam seus entes queridos esta semana, né? Pela manhã mencionamos os seus nomes e já oramos por eles, mas vamos continuar orando, né? Por aqueles que marcaram a nossa história, aqueles que estiveram conosco de uma forma muito especial, o irmão Manuel, nosso diácono, e quando toda a igreja realmente sentiu e tem sentido ainda a ausência do nosso irmão, porém, como a Bíblia nos fala, né? Ele está na glória com o Senhor, e oremos agora pela irmã Leila, pelos filhos, né? Gostaríamos então de estar agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 1º, a nossa irmã Ladijane Oliveira fez aniversário, né? Parabéns, Ladijane. No dia 5, a nossa irmã Fabiana Montenegro, né? No dia 5 também a nossa diaconisa Berenice, né? Uma idade muito bonita, glória a Deus, parabéns, Beré, nós amamos muito você também. Dia 9, a pequena mensageira do rei Letícia, filha de Lázaro e Mônica, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida desses aniversariantes. E eu queria, na minha oração, orar pelos aniversariantes da semana. Então, se eu não citei o seu nome, sinta-se agora incluído na oração que nós vamos fazer nesse momento. O nosso irmão Márcio e a nossa irmã Ana Paula fizeram 14 anos de casados, né? Parabéns, que Deus abençoe a este casal, né? Que a sua vida seja sempre pautada no propósito de Deus, não é isso? Então, irmãos, são esses pedidos e um outro pedido, a gratidão também, né? Nós temos outros motivos pessoais de gratidão a Deus. Deus tem suprido a nossa casa, o pão de cada dia, né? Então, agradecer a Deus por isso também. Convido você agora conosco a orar. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário por nós, trazendo-nos a salvação, Senhor. Pai amado, eu coloco diante do Senhor esta semana que foi tão difícil para nós. Quantas pessoas queridas o Senhor convocou para junto de si, e nós, ó Deus, estamos aqui nos esforçando e que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer a passar mais esse momento, e louvamos a Deus pelo tempo de irmão Manuel esteve conosco, nosso diácono querido, e Deus abençoa a irmã Leila, abençoa todas as famílias enlutadas, Pai. Senhor Deus, sabemos que é um momento muito difícil, mas o Senhor pode restaurar, levantar, consolar esses corações. Pai amado, coloco diante do Senhor também aqueles que ainda estão nos hospitais lutando, Senhor, contra o coronavírus, ou talvez uma cirurgia, ou outro problema de saúde. Eu rogo a Deus ao Senhor pela saúde desses irmãos, dessas pessoas que precisam de uma cura nesse momento, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, pelos lares. Abençoa, Senhor, todos os lares, aqueles da nossa igreja, aqueles que são nossos amigos, aqueles lares da nossa cidade. Ó Deus, abençoa os lares, que eles possam abrir as portas para o Senhor reinar. Ó Deus, entra nas casas e traz a resposta, multiplica o pão e traz a bênção para essas casas, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar dispostos a proclamar o Teu Evangelho nas nossas casas e nas casas que nos convocarem como verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Pai amado, eu coloco diante do Senhor essas vidas que fizeram aniversário. Ó Deus, não é fácil esses dias que nós vivemos, mas é gratificante
Agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor derramou na vida destes irmãos, Deus, e tantos outros que eu não sei o meu nome, Senhor. Eu peço a bênção sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre multiplica, Deus, supre a casa dessas pessoas, a vida dessas pessoas. Pai, muito obrigado pela vida delas, pelo casal também, Senhor, que está completando mais um ano de vida conjugal. Continua, Deus, abençoando e renovando esta aliança no coração deles, Pai. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa gratidão, porque podemos hoje celebrar o Senhor e por cada lar que está ouvindo este culto, por cada um daqueles que ouvirão a mensagem, aqueles que estão ouvindo os cânticos, Senhor, que sejam edificados na palavra do Senhor. Pai, que possamos estar preparados para até o momento que o Senhor nos convocar para junto de si. Pai, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um dos significados da palavra gratidão quer dizer reconhecimento. Nesse momento, queremos reconhecer o teu grande amor por todos nós. Que sejamos cada vez mais gratos a ti, Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti?
és meu Senhor, meu Salvador. Adorado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estou na presença dos irmãos, na presença de Deus, sobretudo, para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. O tema que eu quero desenvolver hoje é intimidade com Deus. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, nos diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham a comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João, ele teve o privilégio de andar com o Senhor. Mas ele menciona aqui o Senhor como a palavra. Ele diz que a intimidade com o Senhor, a intimidade com a palavra, a intimidade com Deus, traz grandes lucros, grandes benefícios na vida de um cristão. Ele diz que quando nós nos identificamos com a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós então começamos a proclamar a palavra de Deus. Mas ele diz aqui proclamar o que ouviu e o que viu. É interessante então que nós temos visto tantas pessoas querendo falar de Jesus. Tantas pessoas querendo ser pregadores da palavra. Ir até as praças, distribuir folhetos e ali falar um pouco do amor de Deus. Mas às vezes essas pessoas não têm tanta intimidade com o Senhor. E o texto nos diz, o próprio João nos diz, que ele declara, ele proclama aquilo que é experiência pessoal. Ele mesmo, aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Ele viu Jesus Cristo, ele ouviu sobre Jesus Cristo. E ele entendeu que Jesus estava desde o princípio, que Jesus era Deus. Quando nós pensamos nesse quadro, nós imaginamos a nossa identidade. Qual é a sua identidade? Você então tem entendido que você é um cristão? Você se identifica com Cristo? As marcas de Cristo estão em você? Como você tem sentido o relacionamento com o Senhor? Esta identidade gera uma intimidade. Então, a identidade do cristão gera uma intimidade com Deus. Jesus tinha uma convicção, ele não tinha dúvida nenhuma da sua identidade. Por isso, então, que a sua identidade fazia com que ele estivesse tão próximos ao Pai. A identidade de Jesus, ou o reconhecimento de quem ele era, a missão que ele estava cumprindo, fazia com que ele se aproximasse cada dia mais do seu Pai e fizesse, então, nesse diálogo, nessa intimidade, pudesse extrair de Deus o que o Senhor queria, o que o Senhor almejava, o que o Senhor desejava que ele fizesse a cada dia. Jesus passou muito tempo orando. Ele orava pela manhã, ele orava durante o dia, ele orava à noite. Jesus ele orou também quando ele escolheu os apóstolos. Ele orava sempre antes de fazer um milagre. Por quê? Porque esse relacionamento com o Pai era sinal de que ele tinha a certeza da sua verdadeira identidade, que gerava uma intimidade.
Portanto, a exemplo de Jesus, eu e você, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos, então, criar a nossa intimidade a partir da nossa identidade. Nós precisamos decidir quem é o Deus que nós seguimos. Nós precisamos decidir se nós estamos em cima do muro ou se nós, então, colocamos completamente o Senhor e os seus estatutos e a sua palavra nos nossos corações e a obedecemos. O Evangelho nos traz de volta a presença de Deus para nós. Muita gente acha que o Evangelho é um bilhete de uma passagem, não é? Conhecer o Evangelho é dar direito de já ir para o céu. Na realidade, o Evangelho ele traz Deus para a gente, não é? O Evangelho ele nos traz uma intimidade, um relacionamento de vida com Deus que nós já passamos a desfrutar desde esse momento que estamos vivendo. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, quando alguém abre a sua vida, abre o seu coração e permite que o Senhor possa dirigir os seus passos, ele então começa a observar o Senhor, estudar a palavra, crescer na fé, e aí a sua vida passa a ter uma vida de proclamação da palavra do Senhor. Nós, a partir dessa intimidade, passamos a desfrutar do nosso relacionamento com Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que o principal objetivo de Deus sempre é a busca de um relacionamento com a humanidade. Apesar dos pecados, apesar da distância do homem de Deus, mas Deus sempre procurou o homem. E assim, realmente a gente vê esse Deus preocupado com toda a sua humanidade. E eu quero deixar alguns exemplos aqui com os irmãos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, o versículo 6 e 7, diz o seguinte: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando o Senhor, então, tem esse diálogo com Caim, era exatamente porque no momento em que ele não deu uma oferta ao Senhor agradável, o Senhor certamente se agradou da oferta do seu irmão e não a dele, porque ele deu uma oferta e o irmão deu a melhor oferta, deu a primeira parte das gorduras. E certamente isso já mostra a maneira de como eu trato a Deus, a maneira de como eu me relaciono com Deus. Se eu dou ao Senhor a minha prioridade ou se eu dou ao Senhor qualquer coisa. Mesmo assim, diante desse erro, a gente vê um Deus que olha para Caim e diz, como se dissesse, claro, depende de você permanecer no erro ou depende de você sair deste erro. E certamente, logo após esse diálogo e Caim não querendo ouvir o que o Senhor disse, ele foi em direção ao seu irmão e realmente matou. Mas na realidade, Deus esteve e está procurando os homens, mesmo quando erramos, mesmo quando nós causamos as coisas mais terríveis diante da presença do Senhor. O Senhor não esquece de nós. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, o versículo 21 a 24, diz: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Na mesma procura, o mesmo Deus imutável, o Deus então que chega diante de um pecador e faz a proposta para ele de arrependimento,
É o Deus, então, que andou com Enoque e pela vida, e pela identidade, e pelo caráter de Enoque, pela sua convicção de quem era Deus, e andar com Deus. Deus certamente o levou para junto de si. Ele foi arrebatado, como diz aqui a palavra do Senhor. Então, Deus, ele deseja se aproximar da sua criatura. Ele jamais quer rejeitar o homem. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículos de 12 a 18, tem uma história que você já ouviu falar em algumas vezes nas mensagens. Mas eu gostaria de ler para você. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem o cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor do topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Veja que desejo, que anseio é de ter uma intimidade com Deus. Então Deus chega diante de Moisés e declara para ele o que queria fazer, porque o Senhor diz: Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui. Então o Senhor, lá de cima do monte, chama Moisés para que ele siga na direção dele. E o Senhor tem chamado dos céus a mim e a você, para caminharmos na direção dele, porque ele quer nos dizer a cada manhã o que ele tem para nós nos orientarmos em nossas vidas. E o texto ainda continua dizendo que Moisés subiu. E quando Moisés subiu, a nuvem o cobriu, porque ele, no monte, a nuvem cobriu o monte. O interessante é o que Moisés estava sentindo e que a visão dos que ficaram embaixo. Porque os que ficaram embaixo disseram: olha, está acontecendo lá um fogo consumidor. Imagine então que eles disseram: eu acho que o Senhor chamou Moisés e acabou Moisés com esse fogo que a gente está vendo aqui. Mas a experiência e Moisés na intimidade com Deus, ele percebeu que simplesmente era uma nuvem. Moisés, ele não conseguiu ver Deus, mas ele ouvia a voz do Senhor a todo instante. É por essa razão, então, diz lá o texto de Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19, ajoelhemo-nos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Uma vida como a de Moisés, uma vida como a de Enoque, uma vida em que tem intimidade com Deus crescente, faz com que o Senhor lhe dê paz, lhe dê sabedoria, acalme o seu coração. É somente uma intimidade do Senhor que nós entendemos como Deus está trabalhando. Nós às vezes olhamos ao nosso redor e nós, como aqueles que ficaram no pé do monte, no texto anterior, parece que só vemos fogo. Parece que nós vemos que as coisas estão sendo destruídas. Parece que tudo vai acabar. Mas quando a experiência de Moisés, ao estar na presença de Deus, ao estar no monte com o Senhor, ele simplesmente estava sob uma nuvem. Ele não podia olhar os olhos do Senhor Deus, mas ele podia sentir a presença de Deus falando ao seu coração. E essa mesma experiência, Paulo diz que quando nós nos aproximamos de Cristo, então ele habitará em nossos corações mediante a fé. E aí a gente começa a entender a profundidade do amor de Deus, a intimidade, o Deus que está nos procurando, porque quando nós nos aproximamos, aí nós entendemos que Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos proteger, Ele quer nos livrar de tantas coisas que nós passamos. Na realidade, a dimensão da intimidade de Deus com os seres humanos se concretiza por completo. Na realidade, quando nós vemos do início da Bíblia ao fim da Bíblia, Apocalipse, nós vamos ver um Deus que está iniciando bem e que quer terminar bem. Mas eu queria voltar um pouquinho com você lá no livro de Êxodo, né? Eu estou então mostrando o Novo Testamento, o Velho Testamento, para que você veja que o Deus é o mesmo, está em todo o tempo. Lá em Êxodo, no capítulo 32, nós encontramos então a ordem que Deus dá para Moisés, logo após aquele momento, porque então o povo havia pecado quando quando Moisés estava lá no monte, então Deus determina lá no capítulo 32, Moisés desça. O povo está pecando, eles estão adorando outros deuses, bezerros. E ele desce e ele vê toda aquela atitude, ficou muito irado. Você imagina então o que nós sentimos, e eu acredito que você pode sentir isso que Moisés sentiu. Você imagina então, você passa um tempo com Deus, orando ao Senhor, consagrando ao Senhor, buscando a face do Senhor. E quando você sai desse lugar de oração, desse monte de oração, e quando você olha ao seu redor, você encontra então pessoas que estão blasfemando contra Deus, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas então que xingam a Deus. Nós vimos agora nos carnavais as escolas de samba, né? O que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, o arrastando pela avenida. Como isso entristece o coração de Deus. Quando a gente vê um filho desonrando os seus pais, como isso entristece o coração de Deus. Quando nós não damos prioridade às coisas do Senhor, como isso entristece o coração de Deus. Mas, mesmo assim, nós encontramos um Deus cuidadoso, um Deus que orientou Moisés naquela época e disse: Moisés, segue adiante com esse povo, vá até a terra que eu prometi a Abraão, mas ele não iria subir no meio do povo. Por conta do pecado do povo, o Senhor não iria subir. Mas Moisés, na sua intimidade, Moisés, olhando para o Senhor e conversando com ele, disse: Moisés disse: Deus,
perdoe o pecado deste povo, ou risca o meu nome do livro da vida. A intimidade com Deus também nos faz que tenhamos misericórdia daqueles que estão ao nosso redor, que não reconhecem Deus como o verdadeiro Deus. Que coisa linda Moisés praticou nesta hora. Compaixão pelas almas perdidas, pelos pecadores, amor por eles. E nós precisamos desenvolver este amor. Há tantas pessoas ao nosso redor que precisam ter esta intimidade com Deus, mas não tem porque a sua identidade não tem a marca de Cristo, não tem a característica de Cristo. Mas na realidade, o Senhor, depois de um diálogo, depois que Moisés conversou com ele resolveu, no capítulo 33, acompanhar, Moisés está no meio do povo. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. João capítulo 15, versículo 4. É nessa mesma expressão do Novo Testamento, e também aquela expressão que eu falei anteriormente, que Paulo escreve aos Efésios, nós vemos então a importância de permanecer em Cristo. Quando nós permanecemos em Cristo, a nossa vida muda. Quando nós permanecemos em Cristo, nós conseguimos dormir. Quando nós permanecemos em Cristo, nós conseguimos evangelizar, testemunhar do amor de Deus, conseguimos ser sal e luz, conseguimos então fazer a missão que o Senhor determinou para nós. E aí também João, no capítulo 17, versículos 20 a 23, diz: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. João 17, 20 a 23. O Senhor almeja então que aqueles que o conhecem, que aqueles que o reconhecem como Senhor, aqueles que trazem na sua vida, no seu corpo, a identidade do Senhor, o Senhor almeja que não somente nós sejamos abençoados, mas também aquelas pessoas pelos quais nós conseguimos alcançá-las com a mensagem do Evangelho. Você já imaginou que talvez no seu caderno de oração você tenha o nome de alguém que não, de maneira nenhuma, você imaginava que eles poderiam entregar o seu coração a Jesus? Pessoas difíceis, muitas vezes incrédulas, muito incrédulas. Mas quando Deus declara esse texto, ele diz que, o próprio Jesus Cristo diz que, na realidade, não somente o cuidado por nós, mas o cuidado por aquelas pessoas que nós alcançamos. Por fim, eu quero trazer para os irmãos o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Esse texto nos mostra a dimensão da intimidade de Deus com os seres humanos se concretizando por completo. No início, quando Deus criou o homem e que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus estava com o homem naquele momento. Durante a história, o homem pecou, o homem se distanciou de Deus e Deus jamais se distanciou do homem. Deus sempre quis que o homem se arrependesse dos seus pecados.
e pudesse entregar o coração para Ele, para viver dias melhores. Mas muitas vezes o homem não o quis. Mas no texto aqui de Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A intimidade com Deus é uma ordem que vai até o final da nossa história. É interessante, então, nós observarmos que o homem, quando termina seus dias de vida com Cristo, é muito diferente. Porque nós encontramos naqueles Enoques, encontramos naquelas pessoas que têm intimidade com Deus, uma vida declaradamente de uma identidade correta e segura, como foi a de Jesus Cristo, sabendo para que estava aqui na terra, cumprindo o seu papel e seguindo na direção da vontade de Deus. E quando chegamos ao momento final, nós então chegamos ao conhecimento de que o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. Se o Senhor te convocasse hoje para junto de si, como seria o fim da sua vida? Como estaria então a sua intimidade com Deus? Como seria então o seu relacionamento com o seu Criador? A Bíblia fala que há 2 lugares preparados para aqueles que crerem no seu nome. E o Senhor foi preparar os céus para todos aqueles que tinham a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Portanto, nesta noite, eu queria desafiar você a ter mais intimidade com Deus. Eu desafiaria você a procurar fazer com êxito os desejos do coração de Deus no seu coração. Porque você fazendo desta forma, a sua vida estará segura. E quando você menos esperar, o Senhor poderá levar você para junto dele. Mas o seu legado, a sua identidade, as suas marcas ficarão, porque você entendeu o que o Senhor fez na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue. Você vai entender exatamente o que Deus fez quando perdoou o povo e deu oportunidades para que eles pudessem então seguir na vida. É esse Deus que se apresenta agora à noite, na sua presença, e quer convidá-lo para você entregar a sua vida a ele. Eu convido você então que repense agora a sua identidade de cristão. Eu convido a você agora a se arrepender dos seus pecados, porque a vida do Senhor está próxima. Muitos sinais ao nosso redor estão acontecendo, mas ainda não é o fim. O Senhor está se aproximando. Portanto, faça a sua decisão ao lado do Pai. E se você, meu irmão, já tem a sua vida convertida ao lado do Senhor, aumente a sua intimidade com Deus. Cresça o seu relacionamento com o Senhor. Eu queria então convidar você, durante esta semana, você vai ver alguns vídeos pequenos, que eu vou falar sobre práticas devocionais, que vai lhe ajudar a você se aproximar mais dessa intimidade com Deus. Eu espero que seja proveitoso para a sua vida. Acompanhe o Ministério de Multimídia da nossa igreja. Vai colocar todos os dias esses pequenos vídeos, que vai ser a continuidade desta mensagem que eu trago a vocês nesta noite. Intimidade com Deus através das práticas devocionais. Que Deus abençoe a sua vida, que
Que Deus abençoe a sua casa, que Deus lhe fortaleça para que você possa estar firme até o último dia da sua vida. Que Deus abençoe. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Transforme a sua família com a alegria de Jesus. Eu lembro aos irmãos que no mês de maio é o mês da família, não é? É o mês em que o Ministério Família estará trazendo alguns trabalhos especiais. Nós vamos ver, então, casais dirigindo culto, né? Casais que vão ter participação especial, e vamos ter algumas lives especiais. Então, fiquem atentos aos grupos da igreja, para que você possa, então, ser convocado a qualquer momento para entrar no grupo de estudo, né, de casais, tá certo? O nosso diácono Giovanni e a nossa irmã Ivanise estão preparando aí para a gente esse presente que vai acontecer brevemente, tá bom? Nós queremos, então, agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui, esse culto, e eu quero desde já, agradecer por você que abriu a sua casa, abriu a sua porta, para que nós estivéssemos assim, levando a palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado. Você que está aqui em Abreu Lima ou está em qualquer parte do Brasil ou do mundo, receba um abraço da primeira igreja e de todos os irmãos, tá certo? Eu gostaria de lembrar aos irmãos que
agradecer aos irmãos por todos aqueles que têm feito com que suas ofertas e dízimos cheguem à casa do Senhor. É muito importante a continuidade. Nesse momento, a possibilidade de você trazer ao templo, estamos na terça, quinta e sábado, né? O templo está aberto terça, quinta e sábado, e se você puder trazer pessoalmente agora ao templo, vai ser importante, porque nós estamos, então, numa fase de transição de documentação junto à Caixa Econômica, tá certo? Então, por enquanto, nós não estamos fazendo depósito na Caixa Econômica, mas se você puder trazer pessoalmente, será interessante. Posteriormente, dentro em breve, nós vamos então voltar a regularizar a nossa situação junto à Caixa Econômica, tá certo? Eu espero a compreensão dos irmãos e conto com os irmãos. Também, se você quiser trazer os seus donativos para ajudar algumas famílias com a cesta básica, né? Alguns produtos, também traga nas terças, quintas e sábados. Então, o templo estará aberto, você pode entregar aqui o seu donativo. Ou peça para alguma pessoa entregar. Você idoso não deve sair de casa, né? Os cuidados continuam, tem que usar máscara. Saiu de casa, usa máscara, né? Cuidado aí, ser sempre em mãos um álcool em gel para estar sempre higienizando as mãos. Isso é muito importante, tá certo? E por enquanto, fique em casa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Chama
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas de clarear o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então venha dentro da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir teu amor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato